Bom, no vídeo passado a gente aprendeu a ideia do problema da reta tangente. Agora a gente vai discutir o problema da área, que é o segundo grande problema que dá origem ao cálculo. Então vamos imaginar o seguinte: eu tenho aqui o meu gráfico com eixo x e com eixo y. E nesse meu gráfico eu tenho uma curva. A pergunta é, como eu poderia calcular a área embaixo dessa curva? Se a gente for usar a matemática do ensino médio e do ensino fundamental, a gente não consegue, certo? Nós não conseguimos determinar a área debaixo de uma curva usando a matemática básica. Para isso, a gente usa o cálculo diferencial integral, certo? E para resolver esse problema, para resolver o problema da área, para encontrar a área embaixo de uma curva, nós vamos fazer o seguinte, certo? Nós vamos olhar para a nossa curva e nós vamos escolher dois pontos, no caso, dois intervalos, digamos assim. Aqui, por exemplo, eu quero um intervalo de A e B, ou seja, eu quero calcular a área embaixo da curva entre os intervalos, entre o pedaço, digamos assim, de A e de B, certo? Depois que eu escolher o intervalo que eu quero calcular a área da minha curva, o que eu vou fazer? Eu vou encher esse intervalo de A e B de pequenos retângulos. Sim, isso mesmo, retângulos. Por quê? Porque na matemática básica, a gente sabe como calcular a área de figuras planas, a área de figuras espaciais, por assim dizer, certo? E como a gente não consegue, na matemática básica, calcular a área de uma curva, como a gente pode resolver isso? Eu posso encher essa minha curva, encher esse meu intervalo de A e B de alguma figura que eu sei como calcular a área, certo? No meu caso aqui, eu vou escolher encher esse meu intervalo de A e B com retângulos, certo? Eu vou encher esse meu intervalo de A e B com infinitos retângulos, até preencher todo o meu intervalo de A e B. E por que retângulos? Porque retângulos são fáceis de calcular a área e eu sei como calcular a área de um retângulo, certo? Então, o que vai acontecer? Eu sei como calcular a área de um retângulo. A área de um retângulo é base vezes altura, certo? Então, eu posso encher esse meu intervalo de A e B com infinitos retângulos, infinitésimos retângulos, até preencher o meu ponto A e o meu ponto B. Consecutivamente, quanto mais eu encho esse meu espaço de A e B de retângulo, o que eu vou ter que fazer? Eu vou calcular a área de cada um desses retângulos, certo? Vou calcular a área desse, área desse, área desse, área desse, desse e desse, de todos os infinitos retângulos que estão preenchidos entre o ponto A e o ponto B, entre o intervalo de A e B, e no final eu vou somar todas as áreas dos retângulos. Consecutivamente, eu vou ter o resultado da área dessa curva, o resultado da área de baixo dessa curva. E isso que eu expliquei para vocês se chama de integrar. Integrar nada mais é do que a arte de achar a área de alguma curva, a área de baixo de uma curva. E essa é uma das ideias do cálculo diferencial integral.